Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Vamos dizer: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação, o que Moisés ordenou. Pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Deus não nos abandona e nós devemos sempre reconhecer em Jesus a razão da nossa fé, a razão da nossa caminhada e buscar nele e somente nele. Vejam que na primeira leitura o sírio Naamã vai até Eliseu, né? Eliseu, que era um profeta, discípulo do profeta Elias, aquele que subiu aos céus numa carruagem de fogo e que os judeus esperavam o seu retorno. Tanto que quando João Batista é interpelado, eles perguntam, né? E também quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que és Elias, né? Porque Elias, tanto que num outro episódio, na transfiguração, vamos fazer aqui uma tenda para Moisés, para ti e para Elias, porque Elias representa os profetas. Então Eliseu, discípulo de Elias, aquele que viu Elias subir aos céus, está lá e de repente
chega o sírio, ou seja, o sírio, Naamã, quer dizer alguém que não pertence ao povo de Israel, ou seja, que não pertence àquela caminhada, a caminhada de fé, que começa com Abraão, o chamado de Abraão, percorre toda a escravidão no Egito e etc. Mas no episódio aqui está Eliseu, um tempo bem antigo, e ele chega ao sírio desejoso em curar-se de uma doença que o humilhava, que o colocava numa posição de desdém e que ele sofria com aquilo. Ele, um poderoso. Vejam que no Evangelho também existe alguém que está oprimido por uma doença, porque a lepra, principalmente naquela época, deixava a pessoa longe de todos, longe de tudo, longe da família, e não só longe como a gente está hoje, quando tem Covid, que fica reservado, né, no seu lugar em quarentena, mas longe na humilhação, considerado pelos outros como um impuro, alguém que está em desgraça com Deus. Naamã chega para falar com Eliseu, e o interessante é que o que é que ele diz? Ele se decepciona, porque ele espera, na realidade, que Eliseu, alguém íntimo, vamos dizer assim, com Deus, vá curá-lo. Ou seja, espera que Eliseu saia. Ele diz, ele nem saiu para vir me receber. Eu esperava que ele viesse, que ele me tocasse, que ele falasse com seu Deus e eu ficasse curado. E o que é que ele me diz? Ele manda dizer, veja a atitude, mandou dizer que fosse no rio e me banhasse. E não é qualquer rio, o rio dos judeus. Aí ele questiona, e lá na minha terra não tem rios tão bons quanto em Israel? Às vezes a gente procura muitas coisas, procura a nossa cura, procura o nosso bem-estar, procura a nossa razão para viver em outras coisas que não são de Deus. E aí a gente vai, e também às vezes a gente dá valor a pessoas e coisas achando que Deus está ali, quando na realidade, vejam, a gente não dá valor sempre a coisas extraordinárias. Se tem multidões, a gente vai. Se tem muito alarde, a gente vai. O próprio Elias, que eu acabei de falar, ele esperava Deus, ele foi para a montanha, estava na caverna e só ia sair da caverna quando visse a voz de Deus. E ele esperou Deus. Houve um trovão e não conseguiu ouvir a voz de Deus. Houve uma tempestade, não conseguiu ouvir a voz de Deus. E ouviu a voz de Deus quando? Numa leve brisa suave. Jesus hoje, quando cura o leproso, Jesus pede a ele que não diga nada disso a ninguém. Não é? Jesus pede a ele que ele faça como um bom judeu, como aquele que acompanha a sua fé. Siga a sua fé. Seja um com todos. Vá ao sacerdote e cumpra o rito da sua purificação. Você foi purificado, porque existia ritos de purificação. Você ia cumprir aqueles ritos, banhava-se em piscinas que tinham próprios para isso, e quando ficava curado, apresentava-se ao sacerdote, apresentava inclusive a oferenda de gratidão pela purificação. Existia inclusive em templos rituais de purificação que você pagava com uma oferenda
para poder entrar e se purificar. Tanto é que Jesus, naquele episódio, vai derrubar os mercadores do templo, porque dizia: minha casa é casa de oração e não de comércio. No sentido de dizer, todos são iguais diante de Deus. Não existe ricos e pobres. Por quê? Porque quem podia comprar um animal maior era purificado mais rapidamente, vamos dizer assim. E quem podia comprar um animal, aliás, menos, quem podia comprar um animal maior era purificado mais rapidamente. Ou seja, quem tivesse mais dinheiro tinha mais acesso. Era a reprodução do quê? Da sociedade que a gente vive, não é? Quem tem mais, pode mais. Quem tem menos, pode menos. Mas diante de Deus, todos nós somos iguais. Viemos frutos desse amor. Agora, a nossa riqueza está em conseguir reconhecer este amor. Por isso que ele pega, voltando a Naamã, o sírio, Eliseu vai e manda o recado: olha, diga a ele que vá banhar-se 7 vezes. Não foi? Também tem esse detalhe. Vá banhar-se 7 vezes no rio. E aí não tem que ser qualquer rio, não. Não tem que ser qualquer água a banhar-se, não. Nas águas de Deus. Ou seja, no Espírito Santo. E quem banha-se no Espírito Santo só consegue se banhar quem tem fé. E para ter fé, você tem que obedecer. E para ter fé, você tem que caminhar. Ele achava que era fácil. Chegou, pediu, e aí o outro é o mágico, o outro é o detentor do poder, que vai me tocar e eu vou ficar curado. Na realidade não é assim. A fé e a cura envolve também o nosso caminhar. Deus estende a mão, mas a gente também tem que ir ao seu encontro. Essa semana eu fiquei frustrado, quer dizer, se é que essa palavra. Eu estava numa outra igreja, que não veio um caso aqui, conversando com um padre, e aí uma mulher passou e queria falar com o padre, e foi falar com o padre, e eu vim ver outra coisa, telefonar para aqui. E aí percebi que ela estava sem máscara. E ela estava colocando para ele algo assim como que queria participar da Via Sacra, mas o povo lá não tem algum problema porque ela não usa máscara. Aí quando ela foi embora, ela foi indo e eu voltei para falar com o padre. Aí eu olhei para ela e disse assim: use máscara. E aí ela pegou e disse: eu não uso não, eu cumpro o distanciamento. O senhor não está usando, então é o suficiente. E aí eu coloquei: não é o suficiente. Porque até a gente usando os dois, a gente tem que ter um distanciamento, né? Porque se ficar muito, o pessoal pensa que o pessoal hoje usa máscara e fica, se possível, dando beijinhos e abraços. Se possível, dando um espirro em cima, achando que a máscara está protegendo o outro, mas não está. A máscara protege sim, num determinado momento. Você tem que ter distanciamento e você tem que ter cuidados. E os dois, o ideal é que os dois estejam utilizando. E não ter um ajuntamento. Vejam, por isso que a gente mantém o distanciamento nos bancos também. Isso tudo eu expliquei para ela. Aí eu disse: vai me dizer também que não quer usar a vacina. Ela disse: não, eu não sou cobaia. Aí os outros que sejam cobaia. Eu também não quis mais entrar em detalhes, sabe? Porque às vezes a gente, quando vai falar, as pessoas se magoam. Acham que a gente está falando, oprimindo, mas eu estou dizendo tudo isso não para falar um fato, mas para pegar esse fato e trazer para esse episódio de Naamã. Sabe? A atitude da pessoa que não queria é uma atitude que deixa isolada. Aí o outro, um servo de Naamã, chegou e disse assim: mas veja bem, o senhor está aí se queixando, veio revoltado para casa.
Mas ele não disse para o Senhor ir banhar-se. Que custa? O que é que o Senhor deseja? Não deseja se curar? Não é? Aí ele pôs-se a raciocinar. Vejam as atitudes da gente. Às vezes, a cura para os nossos males está em a gente ir ao encontro de Deus. E a gente rejeita, a gente não percebe. Mas às vezes é preciso que o outro, que está olhando a situação de fora, nos ajude. E vejam como é que o outro chegou até ele. O outro não chegou até ele para dizer de forma incisiva. O outro fez com que ele raciocinasse. O que é melhor? Ficar aqui e ainda ficar doente? Ou fazer o que ele pediu e banhar-se lá? Pôs-se a raciocinar. E aí, isso o impulsionou a acreditar. Porque, vejam que em vários episódios Jesus cura, mas as pessoas vêm ao quê? Ao seu encontro. E vindo ao seu encontro, muitas vezes Jesus até testa a pessoa. Como aquela mulher que vem ao encontro de Jesus e ela não é do povo judeu. E Jesus diz, não é bom dar comida, tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ou seja, chamou a mulher de cachorra. Humilhou, não foi? Mas não, instigou um pouquinho. E aí ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem dos restos que os donos da casa deixam cair no chão. E aí Jesus deve ter dito, me arrepiei com isso, né? Jesus disse, em lugar nenhum eu vi tamanha fé. Por isso que às vezes a gente está na igreja, está tão próximo da palavra de Deus, não é? E às vezes a gente, por isso mesmo, fica tão distante. Eu sempre peço a Deus para que de vez em quando Ele sacuda a minha vida um pouquinho, não tanto, mas um pouquinho, para que eu possa, porque se for muito é demais, né? Um pouquinho, para que eu possa abrir os olhos e perceber que eu tenho que aprender, que eu tenho que buscar minha fé, que eu tenho que buscar a oração, que eu tenho que olhar para os meus irmãos, que eu tenho que escutar um pouco mais o que as pessoas falam também. Tudo isso, e às vezes a gente endurece o coração, e aí é preciso que Ele cure a gente disso. E só cura a gente disso quando a gente também vai ao encontro. Eu quero ser curado, Senhor. Não é isso que fala aqui? Que a gente disse hoje uma frase do Evangelho, qual foi? Vamos lá, o padre não lembra. Se queres, tens o poder de curar-me, né? E aí ele diz o que para ele? Ele diz, vá-se embora. Ele quer ou não quer? Quero. Eu quero. Fica curado. Eu quero. Fica curado. Então isso foi um resultado de uma via de mão dupla. Eu preciso de ti. Tem até uma música aqui que falam, que cantam muito hoje na TV, eu sempre escuto. Se tu queres, Senhor, cura-me. Se tu queres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado. Não conhecem, não? Eu tenho escutado isso tanto acho que TV Aparecida, olha eu fazendo comercial. TV Aparecida, porque tem missa todo dia, não é? A gente tem que ouvir a palavra de Deus também. Vocês não têm sede da palavra de Deus? Todos os dias? Não só no domingo. E aí sempre tem um padre que canta, eu não sei até se a música é dele, que ele canta assim, se tu queres, Senhor, cura-me. Se tu queres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado. E o resto da letra eu não sei. Esta é a grande lei.
do amor. Vejam, Jesus deseja curar a gente. E a gente tira dessa liturgia de hoje algumas lições. A primeira, que a gente deve ir ao encontro dele com simplicidade de coração. Naamã foi com sua necessidade, eu quero, mas aí esperando ser do jeito dele. A gente está acostumado, às vezes a gente está acostumado a pagar para ter. A gente não está acostumado a pedir e deixar que o outro veja o que é melhor. Mas a gente precisa aprender com Deus a ir desse jeito. Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Mas eu preciso de ti, me ajuda. Entende? E outra, quando Deus disser, vai, vai. Crê, tem fé. A fé não pode ser como, por exemplo, eu quase que perguntava à mulher que não estava usando a máscara, se ela está, ainda cheguei a quase induzir isso. Eu ia perguntar, você é dos tais que acham que são privilegiados e que Deus pôs a mão e que não vai ter nada aqui? Eu sei que a gente tem que ter fé, sabe? Mas a gente não pode achar que os outros também não são filhos de Deus. Os outros que já morreram e os outros que estão com a doença. Percebe? Eu sou privilegiado. Um dia na sua vida, você vai morrer ou não. Um dia na sua vida, pode ser que você adoeça. Se não disso, mas de outras coisas. Você pode ser atropelado, você pode tanta coisa. E aí nesse momento, Deus te abandonou? Não. Então eu não sou privilegiado em relação aos outros. Eu não posso dizer assim, eu não vou usar máscara, eu não vou fazer nada, porque nada vai acontecer comigo, porque eu tenho fé. Isso não é fé. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Quem tem fé faz todo o possível para ir ao encontro. Senhor Deus, eu quero ver o mundo livre dessa praga. Ajuda-nos, Senhor. Mas preciso que a gente, enquanto povo de Deus, faça a nossa parte com as coisas de Deus. A gente está pedindo a Deus que faça uma coisa, faça-se. E a gente não faz? Maria disse, faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. E ela fez o quê? Imediatamente pôs-se ao encontro para ajudar a sua prima Isabel. Já foi o primeiro passo, anunciou a ela, avisou a ela que a prima estava grávida. Ela acreditou em tudo, e no que acreditou, isso moveu Maria a fazer a vontade de Deus, porque Ele ergue as pessoas para que a gente possa ter forças para fazer a sua vontade. Hoje, na segunda leitura, nos diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente faz tudo para a glória de Deus? A gente trabalha para a glória de Deus? Essa semana, mandaram para mim, padre, se eu vi isso aqui, que encaminharam para mim, era alguém mostrando um vídeo de alguém esculhambando coisa da campanha da fraternidade. Eu tratei de ouvir, porque a gente tem que ouvir também, porque as pessoas, a gente não pode se fechar. Porque fulano fala isso errado, eu vou me fechar e não vou ouvir nada do que a pessoa tem a argumentar. Eu costumo escutar todos, tudo. Porque ninguém está totalmente errado, nem ninguém está totalmente certo. Então eu escuto. E aí escutei, vi. Depois embaixo na mensagem encaminhada, e vi a mensagem encaminhada porque a pessoa tinha
colocado o seu comentário. Aí era uma campanha para que ninguém desse coleta na igreja, nem doação na igreja, justo no dia de domingo de Ramos, porque a coleta vai para a campanha da fraternidade, e a pessoa acha que a campanha da fraternidade, a coleta da campanha da fraternidade, vai para partido político, porque a campanha é pela unidade do diálogo entre as religiões. E aí tem uns textos no texto base que foi feito pelo CONIC, que é a Comissão das Igrejas Cristãs. Aí tem presbiteriano, tem várias igrejas, não só a católica. Então a pessoa estava revoltada com alguns pontos que não concordava, que a gente pode até não concordar, mas incentivava as pessoas a não doarem nesse dia, porque vai para a campanha da fraternidade. E ele acredita que a campanha vai para outra coisa, quando na realidade a CNBB tratou logo de colocar uma justificativa, um esclarecimento, mostrando o que a campanha da fraternidade faz ao longo dos anos. Esse dinheiro, essa coleta que a gente dá no dia de domingo de Ramos, ajuda a salvar muita gente da fome, da doença, de tantos projetos sociais, é o que vai. Mas mesmo assim, eu estou dizendo isso por quê? Porque vejam, o dízimo que a gente dá, a coleta que a gente dá, será que você nunca chegou para mim, alguém, para dizer: padre, eu estou dando esses R$10 para o senhor fazer isso. Se não for para isso que eu quero, eu não dou. Entendeu? Então não é oferenda, meu irmão. Você está querendo que o padre ou alguém seja como um garotinho que você diz: compra ali um negócio na venda para mim. Você está querendo uma coisa para você, do jeito que você quer. Porque oferenda, dízimo, ofertas, dízimo e doação é algo entre você e Deus. É como já chegaram para mim: padre, olha, isso aqui é uma oferenda, é o meu primeiro salário. Eu fiquei boquiaberto. Eu digo: mas não, padre, foi algo entre mim e Deus. Não sei, nem quero saber como vai ser utilizado. Eu disse: meu irmão, olha, eu vou procurar utilizar da forma mais santa possível, porque diante de Deus a gente tem que fazer as coisas direitinho. Então, quando você diz que não se deve dar a oferenda, você está desvirtuando o sentido dela. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque Naamã, ele disse: olha, não tinha rios em outros no meu país, mas ele não tinha que ir buscar outras coisas. A gente fica dentro da igreja às vezes buscando em outras coisas, porque quando a gente busca em Deus, a gente faz as coisas em Deus. Eu não estou dizendo que a gente agora vai ser um bando, desculpe a palavra, tapados, fazer todas as coisas sem raciocinar. Não. Você pode não estar de acordo. Olha, eu não estou de acordo com uma atitude ou uma fala do Papa Francisco, mas eu nunca devo deixar de estar em comunhão com o Papa. Percebe? Como um homem, como uma pessoa aqui da igreja mesmo, que chegou para mim e disse, não foi um homem, foi uma mulher, chegou para mim e disse: olha, aliás, botou no zap, um tempo atrás: padre, o senhor viu o que fulano falou do Dom Fernando? Agora, aprovando o que fulano tinha falado do Dom Fernando. O fulano tinha chamado Dom Fernando de sem vergonha. Tenha vergonha, Dom Saborido. Por quê? Porque Dom Fernando tinha ido participar do Grito dos Excluídos. E o Grito dos Excluídos foi feito e fundado pela igreja. Não para ser partido político ou qualquer coisa, mas para dar um alerta às pessoas que existem pessoas passando fome. Entendeu? A liberdade no nosso país
só existe quando as pessoas, quando todos estão bem. Se nós estamos vindo à missa e doando, e eu estou pedindo para alguma coisa, mas tem irmãos nossos, tiver alguém passando fome ali na frente, eu estou indo de encontro ao que Deus me pede. Como um outro dia eu vim celebrar aqui, cheio de dúvidas no meu coração, porque eu tinha passado e tinha um casal que estava pedindo. Às vezes as pessoas pedem por, né, já costume, mas nesse tempo as pessoas estão pedindo por necessidade. E aí eu perguntei, aí Quirino disse: não, padre, eu já estou providenciando. E alguém tinha pedido para eles não ficarem ali no portão, na frente, por conta da máscara, eles não tinham máscara. E aí o homem estava reclamando e a mulher disse: é porque a gente não tem máscara. Eu olhei para eles e assim me doeu o coração, sabe? De olhar para eles com aquela necessidade, daquele jeito. Eu acho que a gente está deixando o mundo ficar assim. A gente olha e diz: é assim mesmo. Porque a gente vê que às vezes as pessoas que são necessitadas também erram e têm atitudes erradas. Mas é porque o mundo está assim, e a gente, como de Cristo, a gente não pode ser assim. Então, meus irmãos, hoje Jesus nos diz: eu quero que fica curado. Senhor, livra-nos da pandemia. Será que Deus não quer? Quer. Mas é preciso, quando Ele diz que quer, que a gente tome posse disso e vá. Vá até o sacerdote, ou seja, ir até o sacerdote, não é vir até o padre Gustavo, sabe? Vá até o sacerdote, vá à tua fé te diz o quê? Que a gente deve nos unir, nós devemos nos unir para que isso acabe. Nós devemos nos unir, como no início da pandemia, eu via na TV, pessoas que iam ao encontro dos outros, faziam campanha para que ninguém ficasse com fome. Nesse mês de janeiro não teve mais auxílio, né? Emergencial. Então tem muita gente que está vivendo momentos dificílimos nisso. E quando eu falo para mim. Eu peço aqui no altar para Jesus me dizer alguma coisa que eu diga e que sirva para mim e para os meus irmãos. Então isso que eu estou falando é para mim também, meus irmãos. A lição de hoje que a gente tem que levar para casa é essa: a gente precisa ser curado. A gente só é curado quando a gente reconhece que a gente é doente. Se você não se reconhecer pecador, se não reconhecer que está errado, você não vai ficar curado, porque você não vai ao encontro de Deus. Se você reconhece, vá ao encontro de Deus humildemente, aceitando a decisão dele: eu me entrego, Senhor, em tuas mãos. E quando ele disser: faça isso, você faça. Porque ao se entregar nas mãos de Deus, ele vai te erguer, não para que você seja apenas curado, mas para que você seja liberto e vá fazer aquilo pelo qual você veio fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.